em relação ao medo. Há coisas que criam diferenças com outras manifestações. Muitas deram errado e acabaram em ditadura, como na questão lá do período pré-ditadura militar e tal. E que o pessoal está realmente com medo de entrar na manifestação por medo de estar apoiando um golpe de Estado. Então, assim, em que principalmente que se diferencia nosso movimento, né, da atualidade, de outros movimentos aparentemente iguais a isso? Então, eu acho que tem inúmeras diferenças, mas muitas mesmo. Eu vou enumerar algumas. Uma das diferenças é que os mecanismos internacionais hoje, eles apoiam os movimentos sociais. Então, os principais jornais do mundo apoiam os movimentos sociais. O New York Times falou em relação aos movimentos sociais, dizendo que é uma expressão da democracia, um amadurecimento da democracia na América Latina. Você vai ter, por exemplo, hoje em dia, a questão dos próprios governantes do próprio Brasil também se posicionaram, mesmo que tardiamente, muitos deles, em prol dos movimentos sociais. A imprensa, em grande medida, e até a Rede Globo, que tinha vínculos com a ditadura militar, por volta de 1967, 69, inclusive apoiando até o presidente Médici, também se posicionou em prol dos movimentos sociais. Até o Pelé, que não foi muito feliz na declaração dele em relação aos manifestantes, também hoje se posicionou em relação aos movimentos sociais. Então a força desses movimentos sociais, ela ultrapassou as barreiras do Brasil. Elas ganharam as barreiras do mundo. Então a ONU está a favor, a ONU repreendeu as atividades policiais que foram excessivas, coisa que não tem nada a ver com os anos 60. Enquanto que nos anos 60, o que fez gerar o próprio golpe de 64 foi um comício, que foi o comício central do Brasil com João Goulart, que falava da reforma agrária, e aí teve toda aquela construção do fantasma do comunismo. Hoje isso não dá mais certo. O próprio carro da polícia, que teoricamente os policiais teriam destruído o carro da polícia para colocar a culpa nos manifestantes, já saiu no Facebook. Então, com acesso, com a internet, com o apoio dos mecanismos internacionais, com o amadurecimento do processo democrático do Brasil, eu diria que é muito distante um movimento do outro. Eu acho até que é perigoso associar um movimento ao outro para dar vazão a grupos que são grupos infiltrados de se beneficiar dessa discussão. Por isso eu acho que os períodos são muito diferentes e não tem nem muito sentido ganhar vazão essa discussão, visto que nós vivemos os momentos mais fantásticos do Estado do Brasil, que são 6 dias em que a democracia, que era lenta, gradual, segura da ditadura militar, que Geisel falou, chegou. Porque a democracia não é ir votar. Ir votar tinha voto na ditadura militar. A ditadura militar tinha voto, em grande parte da ditadura militar. E votar, se for votar em Collor, não sei até que ponto que avançou, votando em Collor, por exemplo. Na época de Fernando Garcia e Lula, reconhecidamente avançou. O Brasil deu alguns avanços econômicos, de controle inflacionário, padronização da moeda, mas em termos sociais ainda temos muito para avançar. E não é só em cotas que criam esses avanços. Cotas até pode ser um mecanismo que fomenta esses avanços. Mas a população brasileira já está muito mais madura e os movimentos sociais são muito mais bem esclarecidos. Tanto que dentro do próprio movimento, grupos que são pacifistas se posicionam contra e denunciam para os policiais os grupos que são agressores. Para os policiais prenderem os grupos agressores. E alguns agressores que foram presos, como o estudante que foi preso lá, que estava vestido de branco, que foi ontem e hoje, ele chorou espontaneamente, mostrando que pediu desculpa para o movimento, dizendo que o movimento era um pouco maior. Então eu acho que essa discussão, em vez de fortalecer a discussão democrática e o amadurecimento da democracia no Brasil, ela pode fomentar discussões históricas que, nesse aspecto, na minha opinião, não são parelhos. Nas minhas aulas, por exemplo, eu nunca fiz a comparação desses dois períodos, propositalmente, e nunca fiz a comparação entre o impeachment de Collor e cara pintados e esse período. Eu fiz a comparação da passeata de 100 mil, que está no meu Facebook, inclusive, com o movimento atual, em termos de manifestação popular, do pessoal ir às ruas, da galera querer construir a democracia, dessas exigências partirem, sobretudo, dos jovens. Nesse aspecto, eu acho que a comparação é bacana. As coisas terem acontecido também vinculadas à morte de Edson Luiz, foi a morte do estudante, agora teve alguns estudantes que foram atingidos. Aí eu acho que é uma bacana de combater o autoritarismo, que é aspecto que, apesar da democracia, existe até hoje, combater os problemas sociais do Brasil, que na ditadura militar também eram gigantescos. Eu acho que a comparação, baseada no 100 mil e combate à ditadura militar com hoje, ela é bacana. Acho que a comparação impeachment, até porque o vice de Dilma
Acho que não avançaria tanto. Para ser mais sutil. Acho que não avançaria tanto. Se não fosse o Michel, seria o Renan Calheiros ainda. Acho que, por exemplo, o impeachment seria um fracasso total. E acho que essa coisa de criar um outro Estado ou entrar com uma ditadura não funciona mais, porque a própria ONU dá pontos militares, então acho que o ambiente não é o mesmo. Então eu posso acho que é tomar cuidado para não construir esse ambiente.